Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Jesus. Tomem assento, queridos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os discípulos estavam reunidos num dia de domingo. O capítulo vai falar sobre isso, quando ele aparece no versículo 19, no primeiro dia da semana. Eles estavam reunidos no culto, no primeiro dia da semana. Diga: no primeiro dia da semana. E Tomé faltou o culto. Tem gente hoje dando graças a Deus: ainda bem que eu vim hoje, que essa não vai descer sobre mim. Eu estou sentindo você com essa carinha de: pode bater, pastor, que agora eu vou dar glória aqui, vou dizer até fala a Deus. Tomé faltou o culto e Jesus chegou no culto para trazer paz. Encheu os discípulos do Espírito, soprou sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Ó o que Tomé perdeu. Irmão, faltar culto é complicado. A gente vê aqui, esse negócio de ficar faltando culto é complicado, é um problema. Olha o que aconteceu com Tomé. Se vocês observarem no versículo 19, vocês vão ver Jesus: ó, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo, soprou e receberam, e Tomé não estava lá. É complicado esse negócio de faltar culto. Olha para o irmão e diga assim: é complicado esse negócio de faltar culto. É complicado. Ele perdeu uma grande bênção, irmãos, de ver o Cristo ressurreto, ser cheio do Espírito Santo, receber a paz, a primeira paz que Jesus liberou depois de ressuscitado, no culto. E Tomé não estava lá. Tem muita gente que perde bênçãos, irmãos, porque não vão para o culto, não vêm para o culto, Pessoas que às vezes se isolam, às vezes na caverna dos cultos online, mas é diferente. Você não ia receber a paz, você não ia receber a experiência. O estar na igreja é bom porque aqui tem, não apenas você ouve a palavra, mas a unção de Deus está no ambiente. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. E por isso que Hebreus vai dizer no capítulo 10, 25 aos Hebreus: não deixemos de nos congregar. Você não pode parar. Irmãos, existem sermões que a gente pede e que podem conter uma palavra preciosa para algo que você está vivendo naquele momento, algo que vai destravar a sua vida, destravar você. Mas aí a pessoa diz: eu não vou para o culto hoje não, eu estou cansado, eu não vou para o culto hoje não. Então os cultos talvez poderiam confortar, fortalecer você, vivificar seu coração.
em uma situação que você está precisando daquilo. São muitas, irmãos, que pouco imaginamos quanto nossa saúde espiritual depende desses cultos. Às vezes é um culto normal, regular, mas você recebe uma palavra que muda a sua vida completamente. Quem está me entendendo aqui? Muda a sua vida completamente. Existem bênçãos que você só vai receber se você estiver no culto. Quem está me entendendo aqui? Eu me lembro de um amigo, de um amigo meu, que hoje é pastor, também Gustavo. Crescemos juntos no Evangelho. E na época nós estávamos com o nosso pastor, numa congregação pequenininha. Tinha umas 15 cadeiras a congregação, né? E nós iniciamos um trabalho novo ali. Com o nosso pastor, iniciamos um trabalho novo nessa congregação, que era numa casa. E o pastor era muito usado, né, em profecia. Deus usava muito ele. E um dia ele disse assim: olha, amanhã, domingo, a tal hora, era o horário de começar a escola bíblica, acho que às 9 horas. Quem estiver aqui às 9 horas, um anjo vai passar aqui e vai entregar uma bênção. Assim mesmo ele falou no culto de quarta, como se fosse esse culto hoje, falando sobre o domingo de manhã. Se você não crê nesses mistérios, você vai ter que crer, porque eu tenho um bocado desses aqui. Aí ele pegou a palavra. E aí ele chegou lá primeiro. Todo mundo chegou 9h15, 9h10. Ele chegou lá antes das 9. E aí quando eu cheguei, ele disse: rapaz, você já chegou? Peguei minha bênção. Vim pegar minha bênção. Preste atenção. Ele estava desempregado há mais de 6 meses. Naquela semana ali, a empresa chamou ele para trabalhar. Quem está me entendendo aqui? O anjo passou lá e entregou a bênção a ele. Então esse negócio de faltar culto não é um bom negócio, não. Não é um bom negócio. Só quando não tem jeito. É trabalho, hora extra, o patrão pediu para ficar mais tempo e tal, aquela coisa toda. Mas quando não, venha para o culto, porque Jesus sempre chega no culto. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus? E Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Ele está aqui nesta noite, aleluia, para te abençoar, para te encher, para te fortalecer. Tomé, quando chegou depois do culto, na resenha do culto, irmãos, o culto é bom, mas a resenha também, né? E os irmãos estavam na resenha do culto. Aí chega Tomé. E vocês sabem, quem sabe disso, quando um irmão perde aquele culto, hein? Aquele cultão que Deus faz, aí diga, você já vem, meu amigo, você perdeu. Foi bênção. Conte aí, varão. Rapaz, foi uma unção de Deus tremenda. E aí Jesus apareceu. Você perdeu, a gente viu o Senhor, Tomé. Tomé disse: o quê? Que não vou crer. Isso aí vocês estavam vendo, foi uma visão. Aí vocês estavam com fome aí, todo mundo em jejum, está enxergando o que não deve, disse que viu ninguém. Eu só vou crer se eu tocar na mão dele, nas chagas. Se eu colocar o dedo lá nos cravos. Se eu colocar a mão no lado dele que foi furado pela lança. Se não, de forma nenhuma eu vou crer. É uma declaração forte, sim ou não? Uma declaração forte. Mas uma das coisas que me impressionam nessa passagem foi a forma como Jesus tratou Tomé. É difícil, irmão, pensar em algo mais amoroso do que a forma como Jesus lidou com esse discípulo tão frágil quanto Tomé ele era. Uma pessoa frágil, de uma fé frágil. Jesus não rejeitou Tomé. Jesus não desprezou Tomé. Quem está me entendendo? Jesus não esqueceu de Tomé. Não excomungou Tomé.
Jesus, ele tem paciência com nossas fraquezas. Olha para o irmão e diga assim: ele tem paciência com você. Ele é riquíssimo em paciência e em compaixão. Ele suporta as nossas fraquezas. E Jesus disse: próximo culto eu pego ele. Jesus ouviu tudo. Na resenha, Jesus ainda estava lá. A quem pegou aqui? Porque, irmãos, o culto, irmãos, ele nunca termina. O que termina é a celebração. Quem entende aqui? E aí a Bíblia diz que Jesus, no próximo domingo, no outro culto, Jesus se apresenta mais uma vez, da mesma forma como antes. E Jesus é paciente. A gente precisa ter paciência com os outros. Às vezes você está numa pegada boa aí, cheio de fé. Aí chega um irmãozinho meio fragilzinho. Você, que nada, fala em línguas? Não, então tchau. Tem gente que só anda com quem fala em línguas. É de monte? Mas não quer monte, então não vai com a gente não. Aqui só quem é de monte. Pelo amor de Deus, tenha paciência com o irmãozinho. Só porque o irmão não fala em língua, só porque aí o irmão aí renega o irmão, aí não participa. Você não chamou ele para confraternização? Eu estou sabendo disso. Aí o irmão fica fora das confraternizações de fim de ano. Não chama para o cinema, para a praia, nada, porque não é de monte, porque não fala em língua, não é batizado no Espírito Santo, então não chama não, é frio, é gelado. Aqui é só o pessoal do fogo, do manto. Tenha paciência. Jesus teve paciência com o frágil Tomé. E a gente precisa ter paciência, que os irmãos estão chegando, frágilzinho ainda, né? Ainda não teve aquelas experiências mais fortes com Deus, não viu Jesus ainda, não teve a revelação de Cristo ainda forte dentro dele, para encarar, né, as lutas do dia a dia. Qualquer coisa fica frágil. A gente tem que carregar essas pessoas, a gente tem que ter paciência com essas pessoas. Diga assim, olhe para o irmão e diga assim: tenha paciência comigo. Não menospreze eles, né? Isso é amor. E a gente vai carregando a pessoa até ele pegar no tombo. Chega uma hora que ele pega no tombo e aí ele começa a andar pelas suas próprias pernas e o nome do Senhor é glorificado. Amém, irmãos? E Jesus teve paciência com Tomé e vai até o próximo culto. Jesus está lá em carne e osso. Só que agora é corpo glorificado. Não é uma carne humana, né? Em corpo glorificado. Que não é um corpo diferente, é um corpo físico, né? Mas é um corpo glorificado. E Jesus apresenta-se no culto e confronta a incredulidade de Tomé. É muito forte, porque Jesus ele estava tão ouvindo Tomé que ele vai respondendo até na sequência do questionamento de Tomé. Pastor, não estou entendendo. Vamos lá. Primeiro Tomé disse assim: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos. Jesus responde e diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Depois Tomé disse assim: e não puser o meu dedo no lugar dos cravos. E segundo ele diz assim: não puser a minha mão no seu lado. E Jesus diz assim: e põe-na no meu lado. Ou seja, Jesus gravou todas as frases, todos os questionamentos e responde uma por uma e diz assim: venha e faça. Eu quero que você entenda aqui que Tomé, ele não era apenas moroso ou relutante para crer,
mas ele era obstinado para não crer, mas ele também era obstinado para não crer. Ele tinha uma obstinação para a incredulidade. Tomé, ele é atingido pelo amor sério de Jesus. Aqui é amor, irmãos. Corrigir é amar. Amém? Amém, irmãos? Corrigir é amar. E Jesus vem agora com um amor sério, e fala sério, e fala de uma forma, sabe, forte para Tomé, dizendo: não sejas incrédulo, mas sejas crente. No grego, a palavra sejas crente é torne-te crente. Torne-te uma pessoa que você crê. Não deixe que essa incredulidade defina quem você é. Meu Deus. E ele confronta, ele é atingido por esse amor. Aleluia. Ele deseja levar esse discípulo da aflição, da incerteza e da dúvida para uma fé viva. Por isso Tomé, ele precisa experimentar que Jesus o conhece completamente. Jesus sabe quais são os nossos mais profundos questionamentos. Ele sabe. Você está diante de uma pessoa que, quando eu entrei na igreja, eu duvidava de tudo. Ninguém chegasse para mim e dissesse uma frase, tinha que me comprovar. Eu questionava tudo. Ainda bem que o meu pastor teve paciência comigo. Mas eu era questionador, eu questionava tudo. O cara chegasse aqui na frente, falasse tal coisa, eu disse: vem cá. Aí quando ele desceu do púlpito, eu ia matar ele. Onde é que você falou isso? Está escrito aonde isso? Eu era assim. Porque eu tinha um pavor de estar sendo enganado por alguém. Eu não queria viver uma ilusão. Eu entendo Tomé. De ser mais um 7-1 aí, mais um encantador de serpente. Quem está me entendendo aqui? Porque tem muita gente que tem um papo muito bonito, irmão. Engana qualquer pessoa. Eu tinha esse medo, esse pavor. Eu entendo Tomé. Tomé não queria viver uma ilusão. É claro que ele excedeu. Ele tinha um testemunho, querido, de 10 pessoas dizendo: eu vi. E mesmo assim ele não creu. Mas nós precisamos entender Tomé. E Jesus vai agora. Jesus chega diante dele, expõe que ele conhece Tomé profundamente. Jesus te conhece no profundo. E Ele quer resolver todas as tuas questões internas, todas as tuas dúvidas acerca da pessoa dEle. Ele quer resolver, Ele quer lançar luz, aleluia. Ele não quer que você caminhe com Ele em nenhum momento, em nenhum movimento de dúvida, de questionamento. Então não tenha medo de expor as suas questões para Ele. Ele vai se apresentar a você. Não tenha medo. Tem gente que tem medo. Eu expus tudo, eu era assim, sempre fui assim. Por que isso? E isso vai te levar a experimentar a verdade do Evangelho. Isso vai te levar, como me levou, a ter experiências que outros não tiveram. A experimentar o poder de Deus real, verdadeiro. Não sonhe numa ilusão. Você vai ver Deus abrindo portas que não tem. Você vai ver Deus operando milagres. Você vai ver Deus operando curas. Você vai ver Deus operando maravilhas. Irmãos, a gente precisa parar de ter esse medo da nossa fé. Ou você entende que a fé em Cristo ela é verdadeira, ou você está fazendo o que aqui? Por isso que eu questionei logo no início. Hoje eu estou resolvido. Eu sei que Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida. Eu tenho certeza disso. Quem está me entendendo aqui? E você precisa buscar essa certeza dentro de você. Esse testemunho
interno dentro de você, aleluia, que não depende mais da palavra de um pastor, de um homem ou de alguém da internet, que pode chegar um outro dia, Jesus não cura mais, Jesus não faz mais isso. Você diz, você é mentiroso, porque eu conheço um Deus que cura, eu conheço um Deus que ainda abre porta, eu conheço um Deus que ainda faz maravilhas. Por isso que a gente não pode ficar apenas não ver, nós precisamos experimentar. Experimentar. Entenda aqui. Então Jesus está ali ouvindo tudo, e ele permite a Tomé fazer exatamente o que ele havia colocado como condição para crer na ressurreição dele. Diz assim: vem aqui, toque aqui nos meus cravos, põe a sua mão aqui no meu lado, já que para você crer, você precisa disso. Jesus não quer ninguém andando atrás dele. Aquele que quer vir após mim, quem está entendendo aqui? Jesus não quer ninguém indo após ele, cheio de dúvidas, de questionamentos, do poder de Deus, do amor de Deus, do futuro em Deus, das promessas. Jesus não quer. Ele quer resolver as tuas questões. Então não tenha medo de expô-las para ele. Põe para fora, meu irmão. Mas se não acontecer, ele vai até o teu encontro. Ele vai responder dentro da tua linguagem, dentro da linguagem que você está exigindo. Quem está me entendendo aqui? Ele disse, Moisés, ele disse, Tomé, já que você só crê aqui, então coloque o dedo aqui. Eu vou descer na sua linguagem, seu incrédulo. Eu vou descer na sua linguagem para você entender que eu sou Deus, que eu sou real, que eu sou poderoso, que eu venci a morte. Aleluia. Não se preocupe não, Jesus vai descer no seu nível. Mas o que ele não vai permitir é que você continue seguindo a ele cheio de questionamentos. Você tem que anular isso dentro do seu coração para viver esse 2025. Você vai voar nesse ano. Ninguém vai entender nada na sua vida. Ninguém vai entender nada, porque você simplesmente vai voar. Deus vai tirar tudo isso de dentro de você, todas essas dúvidas, questionamentos. Expurgue isso de dentro de você. Peça ao Espírito Santo para arrancar isso de dentro de você, para que você esteja pronto para viver milagres em Deus neste ano. Isso aqui é muito sério, irmão. Sabe? Cidadão viu milagres, viu Jesus ressuscitar Lázaro, viu Jesus ressuscitar a filha de Naim, viu Jesus, a filha da viúva de Naim, viu Jesus ressuscitar a de Jairo, não viu, mas ele viu muitos milagres, mas ele não creu na palavra dos irmãos dele que estavam ali. Isso é que dá falta culto, sair da comunhão, é terrível isso. Você perde a frequência. Você perde a frequência do que Deus está fazendo no meio da comunidade, no corpo da igreja. Quem está me entendendo aqui? Não dá para ficar o tempo. Não, você perde a frequência. Quando você está vindo, você está ali, de forma, você começa a perceber, Deus aumenta a velocidade, aleluia, você vai aumentar a velocidade, você vai perceber, você vai no ritmo de Deus, você vai na velocidade de Deus. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, é a frequência de Deus. Isso é sério. E Jesus disse aqui: não sejas incrédulo. O grego aqui, gnô, a princípio significa torna-te. Ele ainda não havia se tornado um Tomé incrédulo. Então Jesus, na verdade, no original, Jesus diz assim: não te tornes incrédulo, mas crente. Ele estava no lugar da decisão, se ele ia se tornar um incrédulo ou um crente. E Jesus disse: não te tornes incrédulo, mas crente. Isso prova que podem haver pessoas que seguem a Jesus, mas são incrédulas. E eu quero entrar nisso aqui agora.
são chamados ateus práticos. Crentes de confissão, mas ateus na prática. Incrédulos na prática. Porque se Jesus disse assim, não te tornes crente, mas incrédulo, significa que ele poderia se tornar incrédulo. Não te tornes incrédulo, mas crente, significa que ele poderia se tornar um incrédulo. E continuar ali no meio dos discípulos. Quem me entende aqui? Meu Deus. Ele gostaria muito de crer. Ele queria crer, mas ele estabeleceu uma condição pela sua fé. Ele não queria viver essa ilusão. Mas você precisa entender que na perspectiva, na ótica do Novo Testamento, a incredulidade ela vai além da ausência de fé. Mas é uma rejeição consciente da fé. Ou seja, é uma ação ativa do ser humano. Assim como acontece com a fé, a pessoa conscientemente, ele se delibera, ele se inclina a não crer. Isso é terrível. Por quê? Por medo, por várias razões. Então a incredulidade é uma recusa a não crer. Havia testemunhos, 10 testemunhas. E ele, deliberadamente, ele se recusa a crer. Eu quero que você entenda que Jesus não repreendeu Tomé por causa das suas dúvidas, mas por causa da sua incredulidade. Irmãos, não confunda a dúvida com incredulidade. Dúvida é um processo normal da sua mente. Antes da fé vem a dúvida. Porque nós somos seres humanos. Quem está me entendendo aqui? Às vezes a dúvida é uma questão intelectual. Desejamos crer, mas nossa mente é tomada por perguntas como a de Maria, quando o anjo anunciou que ela teria um bebê. Como se faria isso, visto que não conheço varão? Ela creu, mas ela estava em dúvida. A palavra Tomé, que significa a palavra dídimo, né, que significa gêmeos, né? Tomé, o dídimo, ele tinha um irmão gêmeo. E hoje parece que a gente se depara com alguns irmãos gêmeos de Tomé. Pessoas que resolveram não crer como Tomé. Ele falta o culto, perde a experiência da revelação do Senhor. E deixa uma raiz de incredulidade brotar no coração dele. A incredulidade, ela gera um ambiente hostil à operação de Deus. Ela nos afasta de viver os milagres de Deus. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, fala sobre Jesus operando. E diz assim: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Marcos 6, versículos 5 e 6. Estavam o quê? Admirados da incredulidade deles. Isso foi em Nazaré, na terra de Jesus. Jesus não pôde curar, não pôde realizar obra maravilhosa, ou seja, não teve nenhum milagre, só algumas curas. Porque para cada coisa existe um nível de fé, um nível de entrega. Preste atenção. A incredulidade nos faz ir de encontro ao comando de Deus, gerando em nós resistência à voz do Espírito Santo. Segundo Reis 17:14 diz: porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. A incredulidade faz você rejeitar a voz de Deus, rejeitar a voz de Deus dentro de você. Deus está falando com você e você não vai, você trava, você rejeita. É terrível isso. E nós, iniciando esse ano, a gente precisa tomar cuidado com esse negócio. A gente precisa tomar cuidado com isso. Hebreus 3, 18 e 19
Diz assim: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deixa eu te falar. Nós declaramos aqui no dia 31 que este ano era o ano das portas abertas. Mas tem gente que corre o risco de não entrar na porta que Deus vai abrir por causa da incredulidade. Quem está me entendendo aqui? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque existem, creiam, é um paradoxo, os crentes incrédulos. São crentes na confissão da boca, na mentalidade, mas são incrédulos na prática, no dia a dia. Eu conheço alguns. As pessoas incrédulas vivem uma fé sensorial e somente se satisfazem com arrepios, sentimentos, emoções e com aquilo que os seus olhos podem ver. Tem que ter alguma coisa, tem que ver alguma coisa, tem que ter um arrepio, tem que ter uma sensação. Mas Deus não depende disso, irmão, para curar, para abrir porta, para realizar coisas grandes na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Deus não precisa disso. Infelizmente, hoje eu estudei muito essa palavra, fui revisando e infelizmente a igreja, não sei como é no exterior, mas a igreja brasileira, ela valorizou muito os dons que são, vamos dizer assim, manifestos, os dons de línguas, profecia. Ela valorizou muito isso e menosprezou os dons de poder, os dons de curar, os dons, aqueles dons que eles não precisam de nenhuma manifestação emocional para acontecer. Eles simplesmente acontecem. Você não precisa falar língua estranha, rodopiar, orar, falar alto, gritar para uma pessoa ser curada. Você só precisa ter a unção da cura, precisa estar sobre a sua vida. Quando ela está, Deus se manifesta. Amém, irmãos? O presbítero estava até me lembrando lá na igreja, em Marechal, quando eu pastoreava. Um dos primeiros sinais que aconteceu lá foi a cura de uma irmã, que o cabelo dela começou a cair. Ela ficou careca e ela usava peruca. Ninguém sabia que ela usava peruca. E um dia ela veio desesperada orar, pediu para eu orar pelo cabelo dela. E eu pus a mão, não sei se é ungido com óleo, eu não me lembro, deve ter ungido. E orei pelo cabelo, e o cabelo dela começou a crescer. Escute só. Aí eu disse: tire a peruca, agora bote o lenço. E Deus restaurou o cabelo dela completamente. Pronto, virou uma febre na igreja lá. Todo mundo queria que eu orasse pelo cabelo, as mulheres. Não, você não tem noção. Gisele se lembra. Era: pastor, bota aqui a mão que tá saindo aqui uns fiozinhos. Eu disse: pelo amor de Deus, minha filha. Virou uma febre na igreja. E depois que esse milagre aconteceu, essa cura, né? É uma cura. E aí se espalhou, as irmãs vinham, aí já vinha com a cabeça assim, ó. Não, é porque tá perdendo o brilho, pastor, aqui, ó. Eu disse: pronto, agora virou, eu virei. Jesus ainda cura, meu irmão. Ainda opera maravilhas, amém? Eu tive, antes de ontem, na casa de uma irmã, do pai dela. Quando eu cheguei lá, o pai estava na cadeira de rodas, por causa da idade, já a mobilidade. E ela me mandou hoje, acho que foi hoje, um vídeo do pai já andando. Diz que começou a se sentir melhor. Quem está me entendendo aqui? Ele já tem uma idade avançada, mas simplesmente ele estava na cadeira, disse que amanheceu andando. Começou a andar na casa. E estava se sentindo melhor. Então, eu quero que você entenda aqui que o poder de Deus ainda está disponível para aquele que crê. Quem não crê nunca vai receber nada disso, não. É melhor dizer que não cura mais, fica menos feio.
né? Fica menos feio você dizer que não existe mais dom, não. Se o cara não crê, é melhor ficar dizendo que não existe mais. Mas a palavra de Deus, ela é viva. E Deus continua sendo o Jeová Rafá, o Deus que cura. Amém? Então entenda aqui. O problema básico é que os seres humanos são ateus práticos com certa frequência. Mesmo quando professam crer em Deus, eles escolhem ir contra a vontade de Deus e não demonstram medo algum por isso. Tem uns crentes que eles são... Irmão, tem muita gente que eles... Você sabe, quando você... Isso aqui é uma coisa meio filosófica, mas vocês vão entender. Observe bem. Se tem uma ordem na Bíblia clara, tipo assim, não mentirás, não, tem uma ordem clara, e você faz aquilo ao contrário, você está crendo na não ação de Deus. Você crê muito. Você quem está me entendendo aqui? Você é uma pessoa corajosa, porque você está dizendo que nada, isso aqui não tem nada a ver. Ou seja, a incredulidade é maior do que a fé na palavra. Quem entendeu isso aqui? É meio confuso, mas dá para entender. Entendeu? Então você está indo para lá, porque você está dizendo aqui, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não... Ou seja, a sua incredulidade, ela é maior do que a fé de muitos. Os ateus práticos são os primeiros a sentirem o medo das ameaças do inimigo. Não, ateu prático, ele é sensível. Não, porque eu estou com medo. Vai que o inimigo não sei... Ele crê muito mais na ação do inimigo do que na ação do poder de Deus. Ateu prático. Pois eles não andam com Deus. Por que eles não creem? Porque essas pessoas, elas não andam com Deus. Elas apenas falam sobre Deus. É uma diferença muito grande aí, de andar com Deus e falar sobre Deus. Tem pessoas que falam sobre Deus, teólogos aí tremendos, profundos. Mas essas pessoas, elas não andam com Deus. Que se andassem com Deus, elas seriam destemidas em fazer a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus. Então, o ateísmo prático é um produto do humanismo. E isso anula o sentido do pecado. Ó como a coisa vai se aprofundando. Porque ele vai de encontro à palavra, ele acha que não vai acontecer nada. Então, por que não vai acontecer nada? Porque ele crê que, na verdade, o Deus que está no trono não vai interferir. E isso faz com que você anule o sentido de pecado. Porque se você peca e nada acontece, você está dizendo que não há um Deus no trono para julgar os seus erros e os seus pecados. Você é um ateu. Hoje é meio filosófico, mas vocês estão entendendo. Entenderam? Se você não... Irmãos, observe bem. A misericórdia de Deus só existe por causa da certeza do juízo. Quem entendeu aqui? Por que você clama pela misericórdia? Porque você tem certeza de que Deus vai julgar os erros do homem. Você tem certeza de que a ira de Deus será derramada. Aí você vai para os braços da graça. Quem se abriga na graça que foi oferecida por meio de Cristo Jesus são as pessoas que têm certeza de que Deus vai julgar todas as pessoas no final de todas as coisas. São estes os primeiros a entender que eles não têm condição nenhuma de se tornarem puros por si mesmos, santos por si mesmos, e aí eles se lançam debaixo, aleluia, da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Eles já desistem. Eles dizem assim: olha, se eu for para o lado de lá, quando o juízo vier, não vai sobrar ninguém. Então, já que eu já vou reconhecer que eu não tenho capacidade nenhuma de não pecar, de não errar,
então eu vou me lançar nos braços de Jesus, nos braços da graça de Deus. Então observe que o incrédulo, ele não crê no juízo. Não, ele apronta. Ele não crê. Ele simplesmente apronta. Então, o vício é algo contra a própria pessoa. O homicídio é algo contra outro indivíduo. Roubar dinheiro público é algo contra a sociedade. Mas o pecado é algo contra Deus. E isso se tornou sem sentido numa sociedade de ateus práticos. Não tem sentido pecado. O que é pecado? Sim, vai acontecer o que é com o pecado. Ou seja, ele não crê no juízo de Deus. Ele não crê que Deus vai julgá-lo. Isso é muito sério, irmãos. Então, o salário da incredulidade é o não descanso. Diga comigo, o salário da incredulidade é o não descanso. É viver uma vida carregando o mundo nas costas, cheio de preocupações, não crendo na fidelidade de Deus, mas crendo nas suas próprias forças e capacidades. O incrédulo, ele vive carregando, tudo depende dele. Ele sabe, se ele não fizer uma coisa, não vai acontecer. Mas quem crê em Deus, aleluia, ele descansa, porque enquanto ele dorme, ele sabe que Deus está trabalhando em seu favor. Aleluia. Meu Deus, como o pastor João pregou, vá dormir, meu irmão. Quem crê dorme. Quem está entendendo aqui? Deus está nos chamando, queridos, para o descanso. O lugar do descanso é o lugar da fé, de saber que servimos a um Deus provedor, protetor e um Deus que nos salva. Deus está te chamando para este lugar neste ano. Está cansado de batalhar? Você já está acordando. Você nem sonha. Se eu ficar doente para você, se você ficar doente, o mundo para você acaba. Deus está dizendo: venha para o meu descanso. O lugar da fé é o lugar do descanso. Quem crê descansa. Crê que dorme. Quem está me entendendo aqui? Então, quando Jesus confronta Tomé, Jesus extrai dentro dele uma fé que estava enterrada dentro do túmulo. E Tomé declara: Senhor meu e Deus meu. Meu Deus. É uma declaração muito forte. Antes de reconhecermos o senhorio de Cristo, devemos reconhecer que tipo de fé depositamos nele. É muito forte isso. Que tipo de fé? E naquela hora, Jesus consegue restaurar aquela fé. Cristo tem que ser para nós não apenas Salvador, mas o profeta infalível, cujas palavras, cujas promessas jamais falharão. Sabe? Existe uma conexão muito forte nessa declaração de Tomé. Porque a confissão de Tomé é a exemplificação do que significa honrar o filho como o pai é honrado. Aqui, quando ele diz Deus meu, ele está confirmando o que João escreveu no início do Evangelho. No princípio era o Verbo. Está fechando aqui o Evangelho dele. Está fechando o livro. E ele coloca essa declaração no final, para fazer o fechamento do prólogo que ele colocou lá no início do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É isso que sai dos lábios de Tomé. Uma declaração poderosa, forte para um judeu, em reconhecer, em chamar um homem de Deus
É muito forte. Aqui está uma das provas da divindade de Cristo. Porque Pedro não aceitou ser chamado de Deus, não aceitou adoração. Paulo e Barnabé não aceitaram adoração, mas nós estamos diante do Cristo ressurreto, agora que está aceitando a declaração de que Ele é Deus. Jesus é Deus, irmãos. Meu Deus. Então nós precisamos entender. Porque depois disso, Jesus vai falar de uma forma poética e profética sobre nós. E ele vai dizer assim: por que me viste, Tomé? Creste. Porque Jesus não ia ficar, irmão. Imagine se Jesus tivesse que aparecer para todo mundo, para a pessoa crer nele. Mas Jesus vai falar de mim e de você agora. Eu vou repetir, se você não glorificar a Deus, eu vou orar por você no final com a imposição de mão. Jesus disse assim: porque me viste, Tomé, crestes, bem-aventurados os que não viram e crerão. Glorifique a Deus aí, meu irmão. Glorifique a Deus. E é isso aí, amplia o sentido da palavra bem-aventurado, que não é só feliz, é aceito. Porque quando você, aleluia, crê sem ver, você foi aceito na família de Deus, você tem uma bênção especial, você já é um bem-aventurado. Meu Deus. Tem um bocado de coisa para falar aqui, mas vou falar. A atitude de Tomé é a de muitos hoje. Tem muita gente que infelizmente vive uma fé de vista. Tem que ver para crer. Mas isso não é razoável, nem mesmo entre os humanos naturais. Por quê, pastor? Até cientistas, irmãos, acreditam em muitas coisas que não podem ver nem tocar. A teoria da relatividade de Einstein só foi comprovada fisicamente depois de muito tempo. Mas ele sabia que aquilo ali é verdade, mesmo sem ter condições de ver os átomos. A teoria da mecânica quântica, a mesma coisa. Depois de muitos anos que puderam enxergar os prótons, os nêutrons, os íons e provar a teoria da mecânica. Mas eles sabiam que era verdade, mesmo sem ver. Então esse negócio de ver para crer não é algo razoável. Nem mesmo entre os humanos que pensam, entre pessoas que não têm fé, mas creem na matemática, na física. Eu estudei elétrica e a gente falando sobre a energia elétrica, o campo elétrico, é tudo invisível. A gente olha para o fio e não vê nada, mas bota a mão ali para você ver. Né? Campo elétrico, quando você coloca a mão ali naquele globo, que o cabelo arrepia. Mas quem descobriu isso, quem formulou as teorias, não tinha nenhum desses experimentos ainda pronto. Isso só veio depois. Então Deus está te chamando para este nível de fé. Você não precisa ver. Esses crentes que toda hora ficam pedindo sinal. Quem pediu sinal a Jesus foram os fariseus, irmão. Ninguém pegou não aí. Os fariseus que pediram sinal. Você não vai ver nenhum discípulo pedindo sinal a Jesus. Você não vai ver nenhum crente na Bíblia pedindo sinal para Deus. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Na Bíblia você vai ver Gideão pedindo sinal. Mas aí Deus depois pegou ele, né? Disse: você quer sinal, né? Eu quero novelo molhado, terra seca, terra molhada, novelo seco. Deus, tudo bem, tá? Valeu, tá? Tchau. Aí Gideão disse: agora eu vou. Pode pegar, não.
mande aí, ó. Tire aí, vá tirando. Você está com o seu exército muito grande. Agora quem vai provar você sou eu. Mande aí. Os covardes voltaram. Agora mande todo mundo beber água. Gideão provou ele 2 vezes. Deus provou Gideão 2 vezes. Quem está me entendendo aí? Aí chegou na hora de Jesus. Quem pediu um sinal? Os fariseus. Aí Jesus disse assim: essa geração má e incrédula me pede sinal. Se eu fosse você, eu parava com esse negócio de pedir sinal. Eu esperava Deus falar comigo. Se Deus falava, mas para isso a gente tem que ter o quê? Intimidade. Eu tenho que andar com Deus. Glorifica a Deus. Eu vou encerrar já, meu tempo já foi. Vamos encerrar aqui, encerrar. Então entenda. Para que eu encerro aqui. Depois tem um outro tema aqui, mas dá para ir para outra pregação. Diz assim: para que a prova da vossa fé, 1 Pedro, eu encerro com 1 Pedro 7:8, que fala sobre a gente. Glorifique aí, viu, irmão? Diz assim, ó: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, a sua fé é mais preciosa do que o ouro. Se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, na volta dele, ao qual, não o havendo visto, amais. Glorifica a Deus, irmão. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Fique de pé nessa hora. 1 Pedro 1, 7 e 8. Não havendo visto, amais. É tremendo isso aqui. Nós amamos Ele, mesmo sem tê-lo visto, porque o Espírito dele está em nós e nos dá esta fé. E Deus está te chamando para viver isto, esta fé verdadeira. Não que não sejamos apenas cristãos, crentes professos, mas também crentes práticos. Não apenas na teoria, não conhecer a Bíblia, não citar versículos, não explicar doutrinas. Tem muita gente que é muito boa disso. Eu quero ver na prática, no dia a dia, no trabalho, na escola, na sua caminhada com Deus. Você tem que viver essa fé. E se você se comprometer a isso, expurgar toda a incredulidade do seu coração, orar, fazer como o pai do menino: me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Eu creio, mas a fé dele era pequena. Ele disse: eu creio, Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. Deixa eu te falar, se a sua fé for pequena, já é o suficiente para você se chegar diante de Deus, e Ele vai aumentar a sua fé. Quem está me entendendo aqui? Como Ele fez com aquele pai do menino, aumentou a fé do pai e disse: se você crer, tudo pode, tudo é possível ao que crer. E Ele não exigiu uma fé alta, Ele exigiu apenas uma pequena fé. Ele estava ali, e Jesus está aqui hoje.